Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Sexta-feira, né? Sexta-feira, último dia assim da nossa semana de aulas, né? Assim, aulas corridas, porque a semana só acaba no sábado, vocês sabem, né? Domingo é o primeiro dia. Professor, deixa de besteira, todo mundo já sabe disso. Mas eu tô muito feliz, eu tô alegre, sabe por quê? Porque hoje a gente encerra o capítulo 5. Olha que maravilha. Menino, meus alunos são top, 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 top. Já estamos aqui chegando no finalzinho do capítulo 5. Meu Deus, que maravilha. E com esse finalzinho de capítulo também, a gente encerra, né, a série de conteúdos para o nosso teste da semana que vem. Então, eu quero que vocês revejam os vídeos, tá? Qualquer dúvida, vem me perguntar. Ontem eu tive uma aula bem legal com alguns alunos. E aí, quem tiver dúvida também pode chegar, que a gente tenta fazer algo parecido, certo? Para título de conhecimento de vocês vão abrir um módulo a partir da página 38. E aí, nessa página, nós vamos encontrar o conteúdo colocação pronominal. Lá ele está intitulado como Colocação Pronominal 1, tá? É claro, se tem o 1, professor, é porque vai vir o 2, isso mesmo, virá o 2. Mas, por enquanto, só nos interessa isso, certo? Hoje eu quero apresentar a aula de uma forma diferente, digamos assim, ó. Vocês vão me ver num quadrado menor. Eu vou deixar o slide um pouco maior aqui na tela, tá? Para facilitar as anotações, as leituras de vocês. Eu fui observar alguns slides, a letra fica um pouquinho menor. Então, hoje eu vou aparecer assim, ó, para vocês. Aqui embaixo, tá? E vocês vão ver aí esse slide um pouco maior na tela principal, beleza? Então, o conteúdo de hoje, ó, é colocação pronominal, como já foi dito. E espero que todo mundo consiga entender legalzinho, aprender bem, certo? Quando se fala, gente, em colocação pronominal, é interessante que nós saibamos que ela surge a partir dos pronomes oblíquos átomos. Lembram que nós vimos complementos verbais com os pronomes oblíquos? Átomos. Então, agora nós vamos ver que esses mesmos pronomes, eles também são usados em diferentes lugares, digamos assim, é, dentro das orações, tá? Eles, dentro dessas orações, podem vir de três formas. No caso, depois do verbo, antes do verbo e até mesmo no meio desse verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átomos? Então, ó, mi, ti, si, o, os, a, as, li, lis, nos e vos, tá certo? São os exemplos aí de pronomes oblíquos átomos. Qualquer coisa retoma naquela aula de complemento verbal, que vocês vão achar uma tabelinha, né? Voltada para isso. Quais são os pronomes pessoais e quais são os oblíquos, tá? Uh, Aqui é interessante ressaltar também que esse tipo de pronome ele não inicia a frase, tá? Então, por exemplo, como eu disse, ele virá antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo, mas nunca no início de uma frase. Por mais que na linguagem oral isso não seja levado tão a sério. Na linguagem oral nós fazemos isso o tempo todo. Colocamos um pronome oblíquo no início da oração, no início da frase, sendo que na verdade não pode ser. Ó, por exemplo, estou aqui conversando com um amigo meu e aí de repente eu lembrei de algo que me disseram. Me disseram que ele é seu irmão. Observe que me aí é um pronome oblíquo, né? E se é um pronome, o que é que a regra diz? Não se inicia frases com pronomes oblíquos átonos. Então, olha só, me disseram que ele é seu irmão, está incorreto. Por mais que na linguagem oral isso não seja perceptível, ou que isso não seja tão cobrado assim. Então, olha só, a título de conhecimento, tá? Agora nós não vamos mais dizer ou escrever me disseram. Vamos falar disseram-me. Disseram-me que ele é seu irmão.
Olha que chique, né? Na verdade, gente, vocês podem falar assim, tá? A língua, como eu explicava em uma outra turma, ela é múltipla. Ela possui variedades linguísticas. Então, digamos assim, não é errado você falar do jeito que você já aprendeu. Mas agora eu apresento para você uma nova forma de falar como você já falava. Isso é uma das funções do pronome oblíquo, tá certo? Mostrar uma forma diferenciada de trazê-los junto ao verbo, ok? Então, me disseram que ele é seu irmão, seria disseram-me que ele é seu irmão. Por exemplo, a gente tem uma mania de quando está falando com alguém, vai lá, né, se despede da conversa no WhatsApp e diz assim, se cuida, boa noite, se cuida. Isso não está correto. Pela gramática, tá? Pela gramática, o correto seria cuide-se. Boa noite, cuide-se. Por exemplo, te amo. O correto seria amo-te. Tá vendo? O te aqui é um pronome oblíquo. Então, quando falamos te amo, já é algo popular, já é algo da linguagem oral. Mas, no momento da escrita, o correto mesmo seria amo-te. Beleza? Bora seguir. E aí, a partir dessas divisões de posição desses pronomes, surge a ênclise. Ênclise, ela vai ser a primeira das divisões, digamos assim. É quando o pronome virá, quando o pronome vem, digamos assim, depois do verbo. Então, ênclise é a colocação pronominal após o verbo. E aí, vocês vão encontrar no módulo, a partir da página 40, momentos em que a ênclise é mais utilizada. Então, ela é usada quando? Primeira regrinha aí, quando o verbo inicia a frase. Então, vamos lá. Eu sei que a ordem de construção de uma frase é sujeito, verbo e predicado. Só que não é bem verdade que às vezes a gente inverte essa ordem. Não é? Por exemplo, eu posso usar um sujeito oculto, não é? Ou eu posso transformar o verbo e essa minha oração com um sujeito indeterminado, não é? Pronto. Então já sei que pode ter um sujeito indeterminado ou um sujeito oculto. E a partir do verbo a gente descobre isso. Beleza. Quando o verbo iniciar a frase, você tiver a necessidade de usar um pronome átono oblíquo, você não vai iniciar com pronome, lembra? Você inicia com o verbo, logo após o verbo você usa esse pronome. Então, dedicou ao trabalho. Geralmente as pessoas poderiam dizer, se dedicou ao trabalho. Marcelo se dedicou ao trabalho. Joaninha se dedicou ao trabalho. Tá, aqui a gente já percebe que não está correto quando eu falo se dedicou, porque aqui ocorre a chamada ênclise. O pronome virá após o verbo, então o correto seria Joaninha dedicou-se ao trabalho. Nesse caso aqui que só vem verbo, dedicou-se ao trabalho, a gente tem um exemplo de sujeito indeterminado, né? Dedicou-se. Quem? Ele ou ela, mas quem é ele ou ela? Não sabemos, tá? Há uma pausa marcada por vírgula, dois pontos, ponto e vírgula. Essa é uma outra regra, tá? Quando há uma pausa marcada por vírgulas, dois pontos ou ponto e vírgula. Olha o exemplo. Pegou a maçã, vírgula. Descascou-a, cortou-a em duas partes e comeu-a. Observa aí que nós temos paradas aí, né? Partes, digamos assim, que isolaram essas coisas que essa menina ou esse menino fez, né, com a maçã. Só que nesses momentos, próximo à vírgula, observa que após cada verbo, nós usamos a ênclise, usamos o pronome oblíquo no ar. Veja, descascar é um verbo. Fui lá e usei a ênclise. Além disso, um outro fator determinante foi a presença da vírgula, né? Porque o que ele diz? Quando há uma pausa marcada por vírgulas, eu vou usar o pronome perto dessa pausa. Então, olha lá,
já tem o uso da primeira regra, quando o verbo inicia a frase. E agora uma segunda regra também, quando esse pronome estiver perto de vírgulas, ou dois pontos, ou ponto e vírgula. Beleza? Para terminar o estudo da ênclise, nós também podemos usá-la quando o verbo está no infinitivo. Quando o verbo aparecer assim, lembram das formas nominais do verbo? Eu tenho lá o verbo no gerúndio, infinitivo ou particípio, não é isso? Aqui no infinitivo, os verbos são terminados em AR, estudar, em ER, viver, e em IR, sentir. Lembrando que os verbos terminados em ER também englobam os verbos terminados em OR, tá? Então, veja, essas são as formas no infinitivo. Aí, eu tenho um exemplo aqui, ó. Gosto de receber-te aqui. Então, por exemplo, se nós colocássemos gosto de te receber aqui, isso não estaria correto. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo. E quando esses verbos aparecem no infinitivo, a ênclise precisa ser utilizada. Então, ó, receber termina com ER, segunda conjugação, né? Então, ó, te aí foi usado junto dele, ok? Outro momento é quando o verbo está no imperativo afirmativo. Lembram do modo imperativo? Que é quando você dá uma ordem. Faça isso, pegue aquilo. Pronto. Aqui é um exemplo de modo imperativo. Aí, observa que eu tenho o verbo, né, ó, no início, mas esse verbo está indicando o quê? Está indicando uma ordem. Então, veja, diga-me toda a verdade. Uau, que ordem, hein? Mandou eu falar tudo, não esconder nada. Então, quando eu tiver esse tipo de oração, iniciando com o verbo, ou que o verbo esteja me dando uma ordem, eu vou usar a ênclise, tá? O pronome virá junto do verbo, beleza? E aí, junto como? Antes ou depois, professor? Depois desse verbo, tá? Um outro exemplo agora, pessoal, é quando essa colocação, o pronome vem antes do verbo. Nós vimos que a ênclise é quando o pronome vem depois. A próclise, ó, próclise, já indica um movimento de início. Então, próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Quando é que ocorre, professor? Ocorre principalmente quando tiver uma outra palavra que o atraia. Ou seja, existe uma regra que diz que pronome atrai pronome. Então, se eu tiver um pronome aqui pertinho de um outro pronome, ó, eu vou precisar trazer, digamos, esse pronome para cá. Não vai ser pronome, verbo, pronome, e sim pronome, pronome, verbo. Ok? Olha o exemplo. Ó. É usado quando há palavras de sentido negativo. Só para esclarecê-los, tem uma tabela aí no livro com várias regrinhas, tá? De quando usar a próclise. Eu não coloquei essa tabela inteira aqui. Vocês depois vão ler a partir da página 40 e 41. Só que eu vou explicar, tá? Aqui de maneira geral, porque você vai conseguir perceber o uso da próclise a partir das outras formas, tá? Só que aí na prova da gente, eu só vou colocar as que eu estou explicando aqui, beleza? Você vai estudar as demais, claro, que estão aqui no módulo, mas para a prova eu só vou colocar esses casos que estão aparecendo na aula aqui, tá? Pronto. Eu uso a próclise quando há palavras de sentido negativo. Então, veja só, ó, jamais me recusei a fazer isso. Recusar já é uma ideia de, por exemplo, não querer fazer algo. Jamais, tipo, nunca, também é uma palavra de sentido negativo, né? Então, veja só, quando eu tenho apóclise, ocorre o quê? Um fenômeno de palavras que atrai pronome. E aí, ó, é a colocação do pronome antes do verbo. Olha o verbo lá, recusar. Recusar está como verbo, né, dessa oração. Só que jamais é uma palavra de sentido negativo.
E aí o que aconteceu? Ela atraiu o pronome para perto dela. Quando ela fez esse movimento, ao invés da frase ser jamais recusei-me, a frase ficou jamais me recusei, tá? Então tem que ter noção disso, gente. Ó, aí no livro tem um outro exemplo. Depois disso, nada me assusta. Poderia ser depois disso, nada assusta-me. Mas a palavra nada tem um sentido negativo e por isso atrai o pronome me. Beleza? Há pronomes, ou seja, além disso, quando eu tiver o uso de pronomes, um pronome atrai outro pronome. E aí, esse meu pronome átomo, oblíquo, ele virá junto, no caso, desse outro pronome. E assim, na frente do verbo. Olha o exemplo. Quem me ligou? Talvez a gente pudesse falar quem ligou-me. Mas aí, quem é um pronome interrogativo, né? Ó, quem. Então, já que é um pronome, pronome atrai pronome, eu sempre vou colocar o me aqui junto, tá? Bora lá para outro exemplo. A próclise também é usada quando há preposição seguida de gerúndio. Preposição, vocês já estão carecas de saber o que é, né? Uma palavra usada para ligar um verbo ao seu complemento, ou uma palavra a outra, beleza? Em se tratando de livro, foi o melhor que li. Observa que em é uma preposição. E o verbo tratar veio numa forma nominal, chamada de gerúndio. Então, em e tratando, eu vou colocar aqui a minha próclise, né? O pronome virá antes do verbo e junto da preposição. Observa, se eu escrevesse em tratando-se de livro, foi o melhor que li. Até um pouco estranho, né, de falar. Então, observa, a próclise é o movimento de trazer o pronome para perto de outro pronome, de uma preposição, de uma palavra negativa e sempre, sempre antes do verbo, tá? É o que tem que ficar claro. Na próclise, os pronomes virão antes do verbo. Aí, ó, também é usado quando a frase é exclamativa, interrogativa ou optativa. Ó, aqui no livro de vocês tem uma observação a partir da página 41, que ele diz que frases optativas exprimem desejo, ok? Aí ele diz assim, ó, que você seja feliz, Deus lhe pague, tá? Aqui é eu desejando algo para alguém. Então, quando eu tiver esse tipo de caso, uma frase é exclamativa, é interrogativa ou é optativa, eu vou utilizar uma próclise, ok? Ó, veja só, aqui é um exemplo de uma frase interrogativa. Quando me emprestará o livro? Quando já é um pronome, né? Também um pronome interrogativo. E além disso, é uma frase interrogativa. Aí, quando eu tenho esse tipo de caso, o verbo emprestar, tá vendo ali, ó? Antes desse verbo virá o pronome oblíquo átomo. Então, quando me emprestará o livro, beleza? Vamos seguir. Por fim, para terminar aí, ó, a gente tem o caso da mesóclise. A mesóclise, ela já é diferente das outras duas. Ela é pouco utilizada, até pelo grau, digamos assim, de dificuldade, talvez, do falante, em colocá-la no meio do verbo, porque é literalmente o que vai acontecer. Ó, o pronome aparece intercalado ao verbo. É usada em linguagem culta ou literária. Então, a gente vai perceber que a mesóclise, ela passa por um momento, digamos assim, mais delicado de construção. O leitor, o aluno, a pessoa que for usar a mesóclise, tem que realmente estar bem ligadinho, senão vai errar. Quando é que ocorre, professor, então, essa mesóclise? Ocorre quando o verbo está no futuro do presente. Professor, o que é futuro do presente? Estou aqui andando, né? Eu ando. O futuro desse andar será o quê? Andarei. Eu andarei. Então, quando os verbos estiverem no futuro do presente, nós vamos usar a mesóclise no meio dele. Olha só o exemplo. Ó. Ao invés de ter lá o verbo emprestarei o livro, pois já o li, olha como ficou
se eu quisesse dizer que emprestaria para você, ó, lhe emprestaria. Eu não ia começar a minha oração falando assim: lhe emprestarei o livro, ou emprestarei-lhe o livro, tá? Aqui nós vamos usar uma mesóclise, ou seja, o pronome virá no meio do verbo. Olha o exemplo. Emprestar-lhe-ei o livro, pois já o li. Tá vendo, ó? Esse pronome veio intercalado aí no meio do verbo, tá? Outro exemplo é quando esse pronome ele vier indicando dentro de uma oração que o verbo está no futuro do pretérito. O futuro do pretérito é quando eu tenho lá aquela ideia de passado, mas que passado que vai acontecer ainda, digamos assim, ó, no futuro do pretérito. Eu emprestaria o livro se já tivesse o lido, tá? Essa é uma ideia de futuro de pretérito. Mas agora aqui, olha só como ficou. Ao invés de ser lhe emprestaria o livro, ficou assim, ó. Emprestar-lhe-ia o livro se já tivesse o lido. Beleza? Então, gente, aí é mais um exemplo de mesóclise. Lembrando, ênclise, o verbo tem um pronome após ele. Próclise, pronome antes do verbo e com palavras que o atraia. Mesóclise, a partir de duas regrinhas, futuro do presente e futuro do pretérito, eu vou estar usando o pronome entre o verbo, no meio do meu verbo, certo? Deixa eu voltar aí para olhar para vocês. Vou parar aqui a apresentação, olhar para vocês e voltei. E agora eu quero, gente, ó, só deixar claro, tá? Que vocês podem sim me procurar o momento que vocês precisarem e revisem. Peguem aí o módulo, façam as atividades certinho, vejam também outras aulas, não é proibido você assistir outras aulas, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender e desejo um ótimo final de semana a cada um, tá? Abraços e até a próxima semana. Uma boa semana de testes também, tá? Para cada um. Abraço, cheiro. Tchau, tchau.